Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui começando mais uma vez o nosso diálogo. Deixa eu fixar o título. Protestos. Fixei. Vamos lá. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, esteja feliz, esteja em paz. Chegamos aqui na segunda, tivemos um fim de semana bastante agitado. Hoje, se vocês repararam, eu tô sem gola, tô um pouco mais solto, um pouco mais à vontade, pra gente conversar um pouquinho. O nosso objetivo aqui hoje é tentar entender a conjuntura do último fim de semana, principalmente os protestos de ontem, entender um pouquinho dessa simbologia, dos elementos que estavam ali presentes e tentar compreender, pelo menos para essa semana, o que está acontecendo, né? Em paz é uma palavra muito forte para os últimos acontecimentos. Então, a nossa ideia aqui, Flávio, é tentar fazer com que a gente lance um pouquinho de luz sobre os acontecimentos e entenda com um pouco mais de clareza o que tá, os desdobramentos, né? E a partir do entendimento desses desdobramentos com a melhor clareza possível, a gente vai traçando os nossos cenários e perspectivas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão chegando. A gente tem construído uma corrente do bem muito interessante aqui, né? Muita gente assistindo as lives, muita gente recomendando as lives para as outras pessoas. Tenho recebido algumas mensagens até pelo WhatsApp, por e-mail, aqui pelo direct, né? Feedbacks bastante legais, bastante interessantes. Então, é um prazer contar com vocês aqui. E aí a gente sempre pede dois favores enquanto inicia nessa vida de fazer live no Instagram. O primeiro é que você deixe o seu joinha. O segundo é que você clique nesse aviãozinho de papel e encaminhe para os seus colegas para que eles possam assistir também, né? E o terceiro, caso você não siga ainda a nossa página, que você não siga aqui no Instagram. Nós estamos também no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, só não estamos no TikTok, né? Eu não tenho juventude para usar o TikTok. Então, nós não estamos no TikTok, mas estamos aqui. Sigam a gente no Instagram, ajuda a gente a crescer esse movimento, a crescer esse diálogo que está sendo feito todas as semanas. É sempre um prazer enorme, tá bom? Dito isto, uma regrinha para você que está chegando a primeira vez hoje, duas regrinhas, né, para te ajudar a entender o processo. A primeira é que essa não é uma live de militância política, tá? Então, assim, eu não tenho nenhum interesse em puxar a sardinha para A ou B, tá bom? As pessoas às vezes confundem isso e aí, enfim, mas não é meu interesse, tá? Eu não tô aqui para puxar sardinha nem para A nem para B. Eu tô aqui para tentar fazer algo que eu acho que está em falta, né, no ambiente societário brasileiro, que é a análise, né? E a análise é você tentar enxergar os quadrantes e os processos, e a partir desse olhar sobre os quadrantes e processos você traça cenários. Então, essa não é uma live de militância política, essa é uma live de análise política, tá bom? Isso é importante porque aí a premissa é de ciência, tá? O segundo elemento é que as perguntinhas são feitas na ferramenta de perguntas do Instagram, tá bom? Então você clica aí, tem uma interrogaçãozinha, você clica e deixa a sua pergunta aí. O nosso principal polo de discussão hoje, então, gente, vamos começar. O nosso principal foco de discussão hoje é tentar entender os últimos acontecimentos, o que veio de sexta para cá e, sobretudo, o que aconteceu ontem na Esplanada em Brasília, né? Para isso, a gente precisa basicamente fazer um recuo no tempo, muito rapidinho,
A gente volta aí ao sábado, quando o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro prestou seu depoimento na Polícia Federal, né? O depoimento não vazou, né, ainda. Havia uma expectativa ou uma série de comentários acerca de quando o depoimento vazaria. O depoimento não vazou. O que nós sabemos, que é o que a maioria das pessoas sabe a respeito, é que o depoimento durou muito tempo e lá o ex-ministro apresentou provas de influência, de tentativa de influência da ação do presidente Jair Bolsonaro em sua gestão no Ministério da Justiça. O que disseram também se tornou público é que ele apresentou conversas dos últimos 15 dias, né, e que essas conversas gerariam a obrigação no presidente da República de fato, assumir um posicionamento de esclarecimento dos diálogos ali feitos, tá? E aí, um elemento fundamental do sábado é que ele marca essa erosão do bolsonarismo com o lavajatismo, né? Em algum sentido, inclusive na entrada da sede da Polícia Federal, nós tínhamos presentes, isso a mídia registrou, tanto a mídia convencional quanto a mídia ninja lá, registrou que haviam dois grupos, um grupo de apoio ao Bolsonaro, um grupo de apoio ao Moro. E por que isso é importante? Porque isso começa a pontuar um elemento bastante característico de algo que a gente já tem falado aqui nos últimos dias, que é, à medida que Moro sai do governo, a lógica de apoio, né, de apoiadores, nesse momento não dá para falar eleitores, né, não tem eleição, a lógica de apoiadores do presidente Bolsonaro se altera. Significa dizer o quê? Uma parte daquela classe média que basicamente deu muita sustentação aos movimentos anticorrupção tende a sair do governo, tende a sair da base de apoio do governo. E isso está sendo demonstrado em algumas pesquisas. Nós tivemos acesso hoje a uma pesquisa da XP, não é jabá da XP, eu só recebi a pesquisa, e essa pesquisa mostra já algumas erosões importantes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? E aí, nesse aspecto dessas erosões da percepção sobre o presidente da República, tem dois elementos importantes. E aqui eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir a tela do meu computador, eu estou na frente do meu notebook, eu vou abri-lo, tá? Vou colocar aqui página inteira, assim que ele processar. Acho que ele não foi página. Modo de leitura, né? E aqui eu vou virar a página rapidinho para vocês olharem, ó. Olha aí. O que é o ponto aqui, ó? Essa é a avaliação do governo, tá bom? Olha aqui que interessante, esse ponto aqui, ó. Ruim e péssimo, 49%, sobe de 42 e vinha instável. 42, 40, 42, 42, sobe para 49. E olha que interessante essa linha aqui, ó, do ótimo, bom. Ela ficava em 28, 30, 31, 31 e ela cai para 27, né? Então o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Depois eu volto na pesquisa e mostro mais alguma coisinha. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Há uma percepção clara de pedaços e de extratos do governo. A tomada de decisão do governo parece entender que a saída do Moro gera um impacto direto, né, sobre o perfil médio daquele eleitor que ajudou o Bolsonaro a chegar na presidência da República. Tá? Esse é o primeiro elemento. A partir daí, o governo tem que se movimentar, como, né? O governo começa a se movimentar no sentido de entender que ele precisa de um novo aporte eleitoral, tá bom? Para as pessoas que chegaram agora aí, eu estou vendo alguém levantou uma pergunta sobre eu acho que seja a fonte da pesquisa, alguma coisa assim do gênero. A pesquisa foi produzida pela XP, tá? Você pode ter acesso no site da XP. É uma pesquisa XP e PESP, a gente está só analisando a pesquisa, tá bom? O que a gente vai ter aí? A partir dessa lógica, em que há uma possibilidade, aí a gente está traçando hipóteses, tá bom? A ideia há um risco de erosão de uma parte da base eleitoral do presidente da República a partir da saída do juiz Sérgio Moro. Vamos lembrar o seguinte, o Bolsonaro chega à presidência com dois pilares de sustentação. Um pilar econômico, que é o Paulo Guedes, um pilar moral, que é o Sérgio Moro. Ok? Uma vez que esses dois pilares estavam lá dando balizamento para uma nova forma de se tentar fazer política, onde o governo não queria fazer coalizão com os partidos políticos e tentava provar
tema a tema a partir de um elemento temático, o que nós tivemos? O governo foi tentando funcionar nisso. À medida que surgiu o processo da pandemia, essa lógica foi entrando em erosão pelo fato de que o presidente, especificamente do ponto de vista narrativo, fez uma escolha de não enfrentar a pandemia e o espaço político de enfrentamento da pandemia foi para os governadores. Os governadores, como resultado, assumiram uma postura de enfrentamento direto à pandemia, porque a conta estoura no colo deles, eles são os primeiros administradores do SUS nos estados, né, os prefeitos nos municípios, e a presidência assumiu outro tipo de clivagem, a clivagem de dizer que mais importante ou mais preocupante do que a pandemia é o componente de construção de uma reação ao elemento econômico, tá bom? Essa lógica, então, o que vai acontecer? A partir dessa lógica, a construção de uma percepção da realidade foi levando, de um lado, o presidente da República para a construção de uma lógica de discurso em que ele estava cada vez mais próximo, cada vez mais engajado, né, em conversar com um pedaço do seu eleitorado. E aí, deixa-se claro, o presidente de um lado assumiu uma narrativa de diálogo direto com o seu eleitorado, esquecendo qualquer lógica de consenso, e do ponto de vista prático, o governo federal foi tentando tomar medidas de combate à pandemia. Esta percepção, isso quer dizer, esse choque de percepções, foi gerando uma certa disfuncionalidade que sofreu alguns abalos no que diz respeito à gestão de crise, né? Isso quer dizer, a lógica de gestão de crise foi sendo prejudicada porque o governo demorou a construir uma unicidade de discurso, tá bom? O que significa dizer o quê? O governo, de fato, não tinha em termos de técnica de gestão de crise, o governo não tinha um discurso uniforme. Essa lógica de discurso uniforme foi resolvida com a saída do Mandetta, o discurso ficou uniforme, né? E, de outro lado, nós temos que surge um novo problema com a saída do Moro, do Ministério da Justiça, e as denúncias que o Moro faz contra o presidente da República, tá? Esse contexto todo faz com que no sábado, o grande evento político do sábado seja a ação, ou melhor dizendo, o depoimento do Moro na sede da Polícia Federal em Curitiba. E aí no domingo a gente tem um desdobramento. Qual é o desdobramento? Grupos de apoio ao presidente da República. Eu não vou entrar aqui no mérito se esses grupos estão certos ou errados. Eu estou vendo alguns comentários aí de algumas pessoas, então vou deixar claro de novo. Essa não é uma live de militância política, essa é uma live de análise política, né? Então, eu não vou entrar em papo de militância aqui. O que acontece? Nesse processo de manifestações ontem, nós temos que uma aglomeração política vai à frente do Palácio do Planalto. O presidente desce a rampa, confraterniza com as pessoas e, a partir desse processo de confraternização com as pessoas, ele dá alguns recados, né? Quais são os recados dados? Que ele espera ter uma semana sem grandes incidentes, que ele tem ao lado dele o povo, que ele tem ao lado dele as Forças Armadas e que ele vai proceder uma nova nomeação na Polícia Federal. E aí é importante a gente entender alguns componentes aqui, né? A fala é construída de forma, né, a deixar elementos de dúbia interpretação. E esse é um componente importante quando a gente está analisando o bolsonarismo como posicionamento político, tá? Efetivamente, você tem um esforço de construir falas que deixem o outro interlocutor confuso acerca de como ele se posiciona diante dos processos. E aí, em específico, dois elementos são importantes. O primeiro é o fato, né, de que, ao dizer que vai fazer uma nova indicação da polícia para a Polícia Federal, aqueles que são menos estão mais tomados por emoções, acreditam que o presidente vai assumir uma lógica de confronto ao Supremo Tribunal Federal e reivindicar o Alexandre Ramagem, né? Essa é uma interpretação equivocada, feita apressadamente, né? E o presidente hoje indicou um outro nome que não era esse, que é um outro nome. O segundo elemento que gera bastante incerteza
É a ideia quando o presidente diz, olha, as Forças Armadas estão comigo. Isso também afeta vários interlocutores e várias interpretações sobre a lógica, né, de interpretação do processo e faz com que as pessoas pensem, peraí, os militares vão então assumir um posicionamento de A ou B, os militares vão ser parte de um processo de instabilidade política. O que é que nós temos de maneira muito clara e presente até hoje? A gente não tem isso como um fato dado, tá? O que nós temos, e aí a gente vai usar um conceito que eu ia pôr no título, mas eu não coloquei aqui, porque eu acredito que ia ser menos eficaz para as pessoas entenderem. Tem um conceito na ciência política que se chama janela de Overton, né? A janela de Overton, ela é o espaço em que a sociedade enxerga alguma coisa como sendo normal e ela pode ser movimentada por discursos políticos. Significa dizer o quê? Eu posso levar uma percepção do normal de um extremo para outro. Ela pode ser movimentada a partir da forma como eu posiciono um discurso político e vou fazendo com que a sociedade tenha uma percepção mais favorável ou mais contrária a um determinado tema. Por exemplo, eu posso colocar a temática pena de morte. Uma sociedade pode achar que a pena de morte é ruim e no curso do tempo, por uma série de acontecimentos, essa percepção da pena de morte pode ser normalizada, tá? Quando a gente está analisando o processo que envolve as falas do presidente da República e a forma como a sua militância mais firme, né, ou mais fiel se colocam diante disso, você tem, de fato, né, que efetivamente há um esforço para mudar a forma como os processos são enxergados, né? O que significa dizer, você quer jogar a janela para um novo âmbito. Esse processo, de maneira efetiva, vai levando a quê? Vai levando a uma situação em que, hoje, em um ambiente de bastante polarização, você esquece o principal e foca no acessório. Isso tem sido feito, e aí nós já falamos isso em lives anteriores, isso tem sido feito, isso é normal, o presidente Bolsonaro faz isso, o Trump faz isso nos Estados Unidos, o Orbán faz isso na Hungria, né? Há uma lógica que é muito própria desses grupamentos políticos e eles vão gerando uma lógica que é de bypass, né? Você passa por cima dos filtros tradicionais da sociedade e conversa diretamente com as pessoas. O que é importante a gente pensar aqui sobre aquilo que tem acontecido, né? E sobre como esse processo de desgaste tem levado aquilo que a gente pode chamar a um chicken game, né? A uma confrontação. De um lado, ao mesmo tempo em que o governo Bolsonaro assume um discurso para aquele seu núcleo mais duro, né, de apoiadores, aquele pessoal que nunca vai abrir mão do bolsonarismo, ao mesmo tempo que eles abrem esse elemento para dizer, olha, nós não vamos fazer concessões. De outro lado, o governo tem feito dois movimentos que merecem ser levados em consideração. O primeiro é de atração do centrão, né, no sentido de que esses partidos do centro que não estavam fora do governo porque queriam estar fora, mas estavam fora do governo porque o presidente nunca os havia convidado, ele começa a aderir a esses movimentos do centro. E de outro lado, ele vai também tentando fazer esse diálogo com outros setores da sociedade, né? Sobretudo aqueles que hoje estão recebendo os benefícios sociais. Essa percepção, então, de que o governo precisa mudar a sua base de apoio se manifesta quando a gente olha a ruptura da pesquisa que eu mostrei agorinha para vocês. O que se coloca como perguntas fundamentais a partir daí, então? Se colocam como perguntas fundamentais a capacidade que esses novos estratos de apoio do presidente, sejam os partidos do centro de um lado, sejam de outro, grupamentos como esses grupamentos sociais mais pobres, que vão receber os auxílios sociais, vão de fato comprar esse suporte ou gerar um nível de suporte bastante forte ao presidente da República. O fato hoje é que, à medida que o presidente a cada semana, e aí esse é um ponto importante,
à medida que o presidente, a cada semana ou a cada manifestação, ele fala, né, de maneira teatrológica mesmo, né, é parte de um processo, a política tem um componente de teatrologia. Ele fala para os seus apoiadores mais próximos. E aí é uma coisa importante, né, aquele grupo que vai à Esplanada ontem era muito bem organizado, estava muito bem organizado do ponto de vista logístico, por exemplo, né, o pessoal comprou barracas, as barracas eram todas iguais, o pessoal estava uniformizado. O grupo tinha uma organização logística para fazer o processo. À medida que o presidente fala para esse grupo diretamente, e a partir do momento que ele fala para esse grupo diretamente, que não está fazendo o jogo, de outro lado ele está fazendo o jogo, né? De outro lado, há uma tentativa de dialogar com os mais pobres, à medida que você faz o quê? À medida que você diz, né, que há uma preocupação legítima do presidente com o fato, né, de que as pessoas, principalmente aqueles que não têm ocupação, precisam trabalhar e precisam ter um sustento. E aí vem um ponto específico. Por que o presidente está fazendo essa substituição de perfil de apoiadores? Porque há uma percepção, e isso é uma hipótese, né, há uma percepção de que, efetivamente, né, a saída do Moro vai gerar uma sangria em termos de percepções do governo. E aqui eu vou mostrar um outro elemento da pesquisa da XP para vocês, que é importante, né? Que são as percepções de ruim e péssimo para o restante do governo, que aumentam, e as percepções de ótimo, bom para o fim do governo, que caem. O que eu estou querendo dizer aqui? Que, em algum sentido, aquela percepção que durante algumas semanas os analistas estavam dizendo que não eram, que o Bolsonaro tinha uma barreira que não se rompia de 1/3 do eleitorado, e se em algum momento, ou melhor dizendo, nesse último fim de semana, começou a apresentar um elemento de ruptura para baixo. E à medida que o governo percebe isso, vamos lembrar o seguinte, gente, nenhum governo vai observar passivamente a erosão da sua base de apoiadores. Isso não existe, tá? O que o governo tem que fazer é um movimento de construir um novo apoiador para chegar nesse processo de suporte. E aí, esse tem sido o desafio. E aí, nesse aspecto, a gente volta num componente de política pública muito importante para a gente pensar a qualidade e a capacidade de resistência desses novos apoiadores e das escolhas políticas que o governo Bolsonaro tem feito, né? Efetivamente, a gente tem que pensar na eficácia que o governo vai ter em pagar os benefícios, tá? Significa dizer o quê? Quanto menos traumática for a lógica nesses próximos 3 meses, e talvez seja prorrogado para um 4º mês, o recebimento do auxílio emergencial pelas pessoas mais pobres, mais bônus, o governo vai receber dessa dinâmica. Quanto menos eficaz for esse processo, quer dizer, quanto mais filas tiverem, quanto mais confusão, quanto maior a dificuldade de receber o dinheiro, quanto for maior a dificuldade de fechar o cadastro, mais difícil será para esses entes confiarem no governo. Esse é um ponto específico, né? E aí a gente tem um outro componente que é bastante interessante para pensar aqui nesse processo, que é o fato de que enquanto o governo tem se movimentado para a sua própria sobrevivência e faz certo em fazer isso, né? Em algum sentido construindo lógicas narrativas de teatrologia para criar uma determinada comoção em torno de si, né? Seja apoiando ou seja sendo contrário, nós temos que, de fato, as atenções não estão vinculadas para a reflexão sobre a pandemia. E isso é um ponto importante, né? E aí, nós vamos observar 2 movimentos nas próximas semanas, provavelmente. Um de diminuição da base de apoio do presidente nessas classes médias que o ajudaram a chegar ao Palácio do Planalto. E aí tem um ponto interessante. Quanto mais o grupamento de apoio diminui, é mais fácil de ser organizado, né? Então, a minoria se torna mais compacta e menos difusa. Então, esse governo vai ter a possibilidade de fazer mais protestos, se organizar melhor, avançar mais. De outro lado, um esforço do governo para continuar conversando diretamente com os mais pobres, né? Para contrabalancear essa nova matriz de apoio popular com um tipo de governo que mudou, né? Eu conversava agora há pouco com um repórter da Reuters e a gente chegou a uma conclusão de uma expressão, né? É governo Bolsonaro 2.0. O governo foi reiniciado
e está começando de novo. E é uma outra configuração totalmente nova, tá bom? Eu acho que aqui eu vou passar para as perguntas já. Vamos ver aqui, vamos para a primeira, né? Vamos aqui, a primeira, né? Você vê alguma relação entre a questão do exame do presidente e o episódio da certidão de nascimento do Obama? Vamos tentar lembrar que o presidente Donald Trump, antes de ser presidente ainda, né, atacou o presidente Obama dizendo que ele não tinha nascido nos Estados Unidos, não era isso? E ele fez tanta pressão a ponto do ex-presidente Barack Obama ter que mostrar sua certidão, né, para todo mundo, para dizer que tinha nascido nos Estados Unidos, criou uma boataria bem forte em cima, né? E que traz um dilema, que é até que ponto a vida do representante político é de fato dele, né? Eu creio que um elemento interessante aí de toda essa questão que envolve o exame do presidente Bolsonaro é que, muito provavelmente, se a gente for pegar a lógica com a qual o presidente e seu grupo político têm operado politicamente, eu não me surpreenderia se o exame for negativo, viu? Eu não me surpreenderia se o exame for negativo e eu não me surpreenderia com o fato de que o presidente segura o exame, né? Já jogou truco? Fê Porto Lima, né? Já jogou truco? Sabe no truco quando você tá com o zap na mão e aí você faz a primeira mão, joga, aí deixa a dupla concorrente fazer a segunda e fica esperando com o zap o pessoal pedir truco. Na hora que eles pedem truco, você pede 6, né? Porque você tá com o zap e você tem certeza que vai ganhar. Eu não me surpreenderia com isso. Eu não me surpreenderia, por exemplo, e isso é mera especulação, uma hipótese traçada, tá? O pessoal que joga truco tá aí rindo, mas é uma hipótese traçada. Muito provavelmente o presidente pode ter um exame negativo, não quis revelar, à medida que vem uma pressão, ele pega e cria um fato novo e diz, olha, aqui ó, é negativo, não era isso que vocês queriam ver? Né? A diferença fundamental é que lá era o Trump que pressionava o Obama, né? Aqui as pessoas pressionam o Bolsonaro sobre essa questão. Ele conseguiu um alargamento de prazo, inclusive, para a apresentação do exame, tá bom? Vamos lá? Acredita que o Bolsonaro voltou a falar diretamente só para o seu lado extremo? Sabrina, eu acredito que o governo sempre teve uma lógica muito clara de conversar com aquele eleitor de base dele, né? Nunca houve um esforço ou uma tentativa do governo se normalizar, como uma estratégia mesmo de sobrevivência. Eu creio que, e aí nesse aspecto em específico, o grande desafio para entender o momento do governo Bolsonaro, ou a forma como o governo Bolsonaro opera no mundo político, tem a ver com o fato de que ele testa convicções que estavam estabelecidas anteriormente, né? É basicamente dizer o quê? Se tinha uma percepção, talvez até ilusória, de que presidentes, ao ganharem eleições, desceriam do palanque e se tornariam mais normalizados, né? E Bolsonaro veio para dizer que não, né? Assim, ele é eleito com uma plataforma, ele quer levar essa plataforma até o fim, porque há uma convicção clara de que essa plataforma é levada até o fim. Eu queria até destacar aqui, aproveitando a sua pergunta, uma fala do deputado Vitor Hugo, né? No fim de semana, quando ele e o Haddad participaram de uma parte do debate, e depois primeiro o Amoedo e o Ciro, desculpa, e depois o Haddad e o Vitor Hugo. Eu fiz até um tweet, compartilhei no feed aí do Instagram sobre, e um elemento que chamou a atenção ali do diálogo do Haddad com o Vitor Hugo são duas coisas, né? A primeira é que cada um falou para si mesmo, né? Assim, infelizmente não houve um espaço em que houvesse diálogo. Um falava uma coisa, o outro falava uma outra coisa e não avançava, né? Especificamente sobre o Vitor Hugo, chamou a atenção uma hora que ele disse assim: nós temos convicção de que o Brasil sob a esquerda estava em risco e nós nos posicionaremos no sentido de que a esquerda nunca mais volte ao poder, né? E ele falou isso aberto e claramente, o que me parece ser um desafio a essa lógica de que depois da eleição as pessoas dialogariam. Como não tem esse diálogo,
o presidente percebe que na situação em que ele se encontrava, de muito isolamento político e institucional, a saída era forçar a barra, forçar uma saída por esse apoio popular. Né? E ele veio forçando a barra por esse apoio popular. Ele governou o primeiro ano e 2 meses assim. Vamos lembrar da reforma da Previdência. Era põe pressão, as pessoas vão às ruas, as pessoas pedem reforma da Previdência, as pessoas apoiam a reforma da Previdência, e o Congresso vai e dá ok. Né? O problema é que no meio do caminho veio a pandemia, e a pandemia é desglobalizante, né? Ninguém deve ir para a rua. E aí o presidente fala, venham para a rua. Mesmo assim, algumas pessoas vão. Né? E se você for... Isso é interessante da lógica de comunicação política, tá, Sabrina? Depois você compara uma foto tirada de plano baixo, que aí é o presidente olhando para as pessoas e parece que está lotada a esplanada dos ministérios, e depois você olha uma foto de plano aéreo, a esplanada dos ministérios está vazia. Né? Então... Tem toda essa lógica política, e o presidente tem tentado se utilizar dessa base de apoio para efetivamente poder dialogar e sobreviver em um ambiente político bastante conflituoso. De um conflito que ele mesmo cria porque o presidente se sente confortável no confronto. Tá? Vamos lá, próxima. Gente. Vamos lá. Não sei se você já comentou, mas você acredita que as interferências do STF são inconstitucionais? Vitor, essa é uma pergunta excelente, meu velho. Só tem um problema, eu não sou advogado. Né? Eu não sou jurista. O que eu sei, e aí eu vou te falar do ponto de vista de teoria política, tá? Isso eu já falei numa live das semanas anteriores, elas estão todas lá no YouTube. Na semana anterior, na verdade, elas estão todas no YouTube. Você pode até dar uma olhada se você não tiver aparecido. Meu velho, essa ideia de que os poderes vão agir em harmonia e que nunca existirá nenhum tipo de confronto, ela é falaciosa, né? Essa é uma parte do processo. A segunda daí derivada é que, efetivamente, no Brasil da redemocratização, eu falei especificamente sobre judicialização, se não me engano, tem uma live sobre isso, tá, cara? No Brasil da redemocratização, no Brasil da Nova República, dos anos 1990, do século passado para cá, se criou uma lógica em que a justiça interferia nos processos políticos, tá? Isso não foi inventado para combater o Bolsonaro, isso não é uma conspiração das esquerdas contra o Bolsonaro. Isso existe desde os anos 90 e isso começa no governo Fernando Henrique Cardoso, sobretudo motivado pelo Partido dos Trabalhadores. Quando eles perdiam as eleições, as votações no plenário, eles corriam à justiça para tentar ganhar. Isso criou um fenômeno em que a justiça passou a se acostumar com o fato de que ela podia interferir no jogo político, tá? Então, assim, o que nós vimos, e isso eu listei no Twitter, cara, se você pegar, por exemplo, só de memória, interferências do judiciário em nomeações, tá? Você tem, o judiciário impede que o Lula vire chefe da Casa Civil, o judiciário impede que a Cristiane Brasil seja ministra do Trabalho no governo Temer, o judiciário impede que um indicado para a Fundação Palmares seja presidente da Fundação Palmares no governo Bolsonaro, e o judiciário impede, por decisão também liminar de suspensão, a posse do Alexandre Ramagem na Polícia Federal. Esses 4 exemplos podem ser somados a uma série de outros casos em que a justiça, a partir de algum tipo de premissa, diz, olha, vamos suspender isso aí, vamos esperar, né? E especificamente nesse aspecto, nesse caso do Alexandre Ramagem, é importante lembrar que o STF não age por si. O STF age a partir de uma provocação recebida de um partido político, né? O Partido Democrático Trabalhista, PDT, entra na justiça dizendo que a partir das denúncias que o ex-ministro Sérgio Moro havia feito, torna-se importante que seja verificado o nome que vai assumir a Polícia Federal, tem um tipo de ligação ou não com o presidente da República, de modo a fazer com que se confirmem as acusações feitas pelo juiz. Então, assim, tem até um comentário aí do Gerson, né, que ele diz, o judiciário acostumou-se a legislar, né? O judiciário, eu nem diria, Gerson, muito respeitosamente, discordando de você, eu nem diria que o judiciário se acostumou a legislar, não. É porque o judiciário se acostumou a interferir no jogo político, porque ele é provocado para interferir no jogo político pelas forças políticas que, de fato,
não conseguem resolver suas demandas no plenário. Se eu perco, eu quero resolver na justiça, né? Se eu perco, tá errado, então tenho que pedir para o juiz interferir. E isso tem gerado um processo que vem de longo tempo e não é criado agora, né? Agora, efetivamente, os poderes dão coices uns nos outros. E isso é normal, tá, Vitor? E aí eu vou te lembrar, por exemplo, como alguém fez uma pergunta aí sobre o Obama, eu vou lembrar dos direitos civis nos Estados Unidos, né? O judiciário americano interfere na questão dos direitos civis. Ele diz, olha, o cara que é preto pode estudar na escola ou na universidade e tal, né? E isso interfere no jogo político. Mas isso acontece, é parte do processo, né? O que não pode, talvez seja um elemento mais complexo na realidade que a gente vive, e a nossa grande tragédia hoje é a ideia de entender política a partir de uma concepção binária, 0-1, sabe? Se é contra mim é ruim, se é a meu favor é bom. Eu creio que a nossa grande tragédia dessa sociedade é que a gente tem sido muito bons em pensar militância e nós temos sido muito ruins em pensar política, né? E política não é binária. A gente tem que ter calma e entender os processos. Só que o confronto atende aos extremos. Acho que esse é o desafio, tá bom? Tem uma pergunta aqui que os grupos midiáticos também alteram seus discursos e direcionamentos. Quando há essa mudança de grupo de apoio Tá, não veio o resto da pergunta aí. Então, Rafael, Gabi, sua pergunta está cortada, meu velho. Eu vou em outra enquanto você reescreve aí, sintetiza para mim e a gente vai em outra. Gente, façam perguntas pequenas. É um inferno para ler isso aqui com a minha miopia, viu? Eu sou míope. O fato de Jair Bolsonaro afirmar que os militares estão apoiando as manifestações gera um desgaste ao ponto de perder o apoio desse pilar? Então, Lidiane, esse é um ponto interessante, tá? Sua pergunta é muito boa. De fato, o presidente não diz que os militares estão apoiando... Pelo que eu entendi, ele não diz que os militares estão apoiando as manifestações. Ele diz que os militares estão apoiando a ele, né? E isso coloca os militares, em algum sentido, numa saia justa, que é definir, por exemplo, o compromisso dos militares é institucional ou é de governo, né? E aí a gente tem dois elementos que são bastante importantes nessa ponderação. O primeiro é o fato de que o próprio presidente da República se identifica sempre que pode como um militar, né? Mesmo não sendo militar. Ele foi militar, ele teve uma baixa do exército e ele virou deputado. Mas ele incorporou na sua biografia a lógica de que ele é um militar, né? E isso está muito forte na narrativa do Bolsonaro. De outro lado, tem o fato de que o presidente, à medida que chegou à presidência, por convicção, e pelo fato de que seu grupo político não tinha quadros o suficiente para ocuparem espaços estratégicos da máquina pública, ele faz essa aquisição através do recrutamento de militares para posições de gestão no governo. Então, os militares, de fato, são muito, muito envolvidos na lógica cotidiana do governo Bolsonaro hoje. E isso traz para os militares e para as Forças Armadas o custo de imagem. Quer dizer, se o governo fracassar, eu fracasso e as forças fracassam juntas. E isso gera algo que a gente vai ter que ficar de olho e observar, né? Mas, de maneira fundamental, não há nenhuma fala até o presente momento em que os militares digam que são favoráveis, por exemplo, a alguns dos cartazes que estavam na manifestação ontem, muito ao contrário. Só que aí tem um outro problema que é uma armadilha, né? O presidente da República, constitucionalmente, é o comandante em chefe das Forças Armadas. Como é que os militares vão fazer uma nota oficial dizendo que repudiam que alguém com um cartaz contra o AI-5, a favor do AI-5? Não dá, né? Não dá, sobretudo porque as pessoas têm o direito de livre manifestação, né? Elas têm que saber que a partir da livre manifestação elas têm que lidar com os custos das suas escolhas, né? Que é, por exemplo, eu manifestei, usei um cartaz lá pedindo alguma coisa, eu posso ter que responder um processo, tá? Agora, efetivamente, ela tem o direito de fazê-lo, só tem que saber que tem uma consequência. Para os militares, não é do feitio e não é hierarquicamente posto que eles podem se pronunciar sobre essas questões, entendeu? Acho que esse é o desafio. A questão é a manutenção dos militares, do apoio institucional militar ao governo, está muito dependente da capacidade que o governo tenha de implementar boas políticas públicas,
né? Aí vamos aqui. A democracia brasileira corre perigo, visto esses constantes desgastes? Estou pessimista. Não seja pessimista, meu velho. Democracia é participação. Se você está participando, a democracia sobrevive, né? Eu creio que o grande desafio que a gente tem hoje é superar essa lógica, e por isso que eu falo toda vez que eu vou começar essa live. Essa não é uma live de militância, gente. Assim, se você quer passação de pano, levação, segurar chapéu de A ou B do seu político de estimação, você não está no lugar certo, você está no lugar errado, né? Aqui é um espaço para reflexão e análise, né? O que a gente está fazendo é análise. O que me parece é que, infelizmente, enquanto a gente não superar essa lógica de que é 0 ou 1, que é binário, né? Tem o certo e o errado, a gente não vai conseguir evoluir. O que nós temos hoje é um quadro que é complicado porque a gente está diante de uma tempestade perfeita. Eu já falei isso aqui em outras sessões, né? Nós temos uma junção de crise. Crise política, crise institucional, crise de saúde pública, crise econômica e talvez uma crise de governança. E aí, nesses ambientes todos, a gente tem dois resultados. Um é a possibilidade de fato, nós sairmos melhores disso, e o outro é de nós sairmos piores. Mas como nós somos uma democracia, a escolha é do cidadão. O cidadão vai ter que se posicionar, né? O cidadão vai ter que dizer, olha, para com isso aí, não é o que eu quero. E o que a gente está tentando fazer aqui é tentar dar subsídios às pessoas, independentemente das posições que elas tenham, para que elas escolham e construam um caminho, né, de atuação. Tá bom? Vamos aqui mais uma. Gente, eu sempre dou preferência só para explicar, tá? Se você já fez uma pergunta e tem uma outra pergunta de alguém que não fez ainda, eu sempre vou responder a pessoa que ainda não fez nenhuma pergunta, tá? Não é desrespeito, é só para que todo mundo possa participar do debate. Qual a medida do problema de não termos uma oposição política forte e que equilibra o jogo? O problema é grande. Eu creio que o problema é muito grande. Complementando aí com a pergunta anterior, eu creio que esse é um problema grave da democracia brasileira. A gente não tem contraditório. E aí olha como é que o Brasil funciona em um pêndulo de extremos, né? Em determinado momento da história política nacional, nós não tínhamos direita. Só tinha esquerda, né? Só tinha centro-esquerda. Hoje, você tem um governo de direita, mais extremada, em algum sentido, né? Mas você não tem um discurso de esquerda. E aí me parece, eu já conversei isso semanas anteriores em algumas outras lives com algumas das pessoas aqui assistindo, como a esquerda constrói um discurso? Essa é a grande questão. Me parece que, por exemplo, o principal partido da esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, passou muito tempo gritando Lula livre e esqueceu de construir outras agendas, e agora não tem agenda. E à medida que não tem agenda, não tem contraditório. À medida que não tem contraditório, o monopólio da narrativa política está todo de um lado, e isso é importante entender, né? Por mais que muitos falem que o presidente está isolado, que o presidente está na defensiva, de fato, a gente só discute aquilo que é a agenda do presidente. O presidente tem tocado a agenda desde o início da crise. Seja por bem, seja por mal. A agenda é do presidente. E isso me parece que a maioria dos analistas não consegue entender ou não quer aceitar. O fato de que a agenda é tocada pelo presidente Bolsonaro. E isso mostra, de um lado, a capacidade de aderência que a presidência tem, sobretudo em âmbito popular, e, de outro lado, o fato de que as esquerdas fracassam em construir uma agenda. Né? Talvez porque não queiram, talvez porque não saibam fazer, talvez porque não achem a hora. O problema é que o debate se torna mais pobre. Tá? Vamos aqui. Ver se tem mais uma aqui. Será que nas próximas semanas se iniciará um consenso? Eu gostaria que sim, Sabrina. Eu gostaria que a gente construísse um consenso. O esforço dessa live aqui todos os dias, e não é fácil, é bem cansativo até, mas eu gosto, mas assim, o esforço aqui é a gente tentar encontrar rotas de consenso, né? Eu creio que a pandemia é uma grande oportunidade de consenso, mas só há consenso quando os entes querem ter consenso. Talvez esse seja o grande dilema hoje, né? O presidente Bolsonaro é um presidente que gosta do confronto. O confronto o deixa confortável. E à medida que ele se sente confortável, ele não tem por que mudar de posição, né? Esse é um ponto importante. Aí vamos aqui, mais uma.
Os Estados Unidos perderam a oportunidade de ressignificar sua liderança global? Talvez, muito provavelmente, né? Em um momento como esse, a postura do Trump do America First gera uma dificuldade em termos de construção de lógicas, né? Então, esse talvez seja um desafio. Esse talvez seja um grande desafio para a gente pensar em termos de futuro. De fato, os Estados Unidos perderam uma oportunidade e me parece que a China está construindo um espaço de oportunidade nesse processo. Tá bom? Vamos aqui. Vamos ver se a gente pega mais uma. Acho que não tem mais uma. É isso, gente. Nós chegamos aqui a 40 e poucos minutos de live, né? Não é isso? Temos aí uns 40 minutos de live. Vou pegar uma última pergunta aqui que está no comentário porque está fácil para eu ver. Mas normalmente usa a ferramentinha aí. Qual o papel da direita tradicional, PSDB, em colocar o Bolsonaro no poder e o papel deles hoje no governo ou oposição a ele? Digo pela referência da não aceitação da eleição da Dilma. Legal, eu me lembrei aí de uma entrevista do Tasso Gereissati, Pedro, em que ele dizia que havia sido um erro, né? Não aceitarem o processo de eleição da Dilma Rousseff. Eu creio que o PSDB tem um grande dilema, né? Eu só não acho que o PSDB seja um partido de direita, talvez vire com o Dória agora. Eu acho que o PSDB era um partido de centro, social-democrata, assim, e talvez o grande embate entre PT e PSDB fosse porque os dois quisessem usar o mesmo espaço. Do ponto de vista eleitoral, o PSDB reduziu demais, né? Fez o quê? 4% dos votos com Alckmin, então tem que se ressignificar. Do ponto de vista da postura dentro do legislativo, eu creio que é saber se o partido vai estar agregado ao governo ou se ele vai fazer oposição. E se ele for fazer oposição, que tipo de oposição ele vai fazer, né? Me parece que o governador de São Paulo, o João Dória, tem se esforçado muito para construir uma lógica de que ele é uma alternativa moderada ao discurso bolsonarista. Quer dizer, ele quer se colocar como alguém que é palatável ao cara que não quer um Bolsonaro radical, mas que de um lado também não quer um PT radical. Então ele está tentando se construir. Ele me parece que ele viu uma avenida no centro que ele pode surfar para gerar avanços em termos de interesses eleitorais particulares. Acho que é isso, cara. Beleza? Pessoal, então eu vou terminando por aqui. Eu quero agradecer as pessoas que mandaram perguntas, os comentários, as eventuais discordâncias. Lembrando, esse é um espaço de análise, não é um espaço de militância, então algumas vezes as pessoas podem ter algumas ilusões equivocadas ao chegarem aqui, mas aqueles que estão chegando pela primeira vez sejam bem-vindos. A gente está sempre com o esforço de fazer esse processo todos os dias. Amanhã a gente se vê aqui ao meio-dia. Até o fim do dia de hoje eu espero colocar essa live disponível no YouTube, né? Então sigam aqui a página no Instagram, recomendem aos amigos que nos sigam. Sigam o nosso canal no YouTube, né? Sigam a Dharma no Twitter e no Instagram, que é a minha consultoria. E a gente está aqui disponível para trabalhar com vocês sempre ao meio-dia, enquanto esse momento precisar da nossa atenção e da nossa reflexão, tá bom? No mais, lavem as mãos, cuidem dos seus, cuidem dos idosos, se puder, fique em casa. E lembra, análise não é conversa de bar. Beijão e até amanhã. Tchau, tchau. Boa semana, gente. Se cuidem.